vamos dar continuidade à série de mensagens que temos feito no livro do profeta Abacuque. Nós vamos continuar com Abacuque capítulo 1, versículo 12. Só que antes de iniciar a mensagem propriamente dita, eu queria dar uma palavra para a igreja antes. Volta e meia, nessa série de mensagens, quando eu me refiro a Deus, eu utilizo o nome Javé. Por que será que às vezes eu falo Javé e às vezes eu falo Deus? Né? Por que há essa diferença? Então eu queria, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, dar uma pequena aulinha de interpretação do texto bíblico, para que vocês possam compreender. A razão pela qual a gente fala em determinados momentos Javé e em determinados momentos Deus está no hebraico, está na tradução feita do hebraico para o português. Você está aí com a sua Bíblia aberta em Abacuque capítulo 1. Veja, por exemplo, o versículo 12. A primeira parte dele: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Perceba como está grafada a palavra Senhor. Ela aparece como se ela estivesse toda em maiúsculo, né? Ela tem o S maiúsculo e as outras letrinhas elas estão maiúsculas também. Isso se chama versalete. O Antigo Testamento utiliza duas formas de grafar o nome de Deus: Javé e Deus. Para a gente entender um pouco essa diferença, a gente precisa entender a formação do texto bíblico, como a religião judaica se formou e como esse povo passou a se relacionar com Deus. Para nós, hoje, é muito tranquilo, né? A gente fala Deus, nós sabemos quem é Deus, né? Para eles, Deus estava se revelando, principalmente para os autores do Antigo Testamento. Toda vez que você lê a palavra Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, no hebraico está escrito Elohim. Existe uma tradição de autores do Antigo Testamento chamada tradição eloísta. São autores que se apropriaram do termo El, que é um termo que era usado em toda a região, principalmente pelos cananeus, para descrever as divindades. E eles adicionam ao prefixo El os atributos de Deus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E por assim vai. Javé aparece no texto bíblico pela primeira vez em Êxodo. Vocês vão se lembrar daquela passagem que Moisés está pastoreando, e aí ele ouve uma voz o chamando, ele entra numa caverna, e ao entrar naquela caverna tem a sarça que arde e não se queima, e ali ele trava um diálogo com Deus, e ao final daquele diálogo ele pergunta para Deus assim: tá bom, está tudo muito bem, mas eles vão perguntar quem é que me mandou, o que eu falo para eles? E Deus responde: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Esta palavra, eu sou o que sou, é a essência do nome de Deus, que é gravado com tetragrama. São 4 letras, tetragrama, no idioma hebraico, cuja tradução é Javé. Algumas Bíblias em português traduzem. Se nós pegarmos, por exemplo, a tradução brasileira, do início do século passado, nós vamos ver lá grafado Javé. Se eu não me engano, a Bíblia de Jerusalém, tradução católica, grava como Iavé. E a imensa maioria das traduções grafam como Senhor, com essa letra maiúscula. Então, toda vez que eu me refiro a Javé, eu estou me referindo ao Senhor, a esse Deus grafado como um tetragrama. Alguns se acostumaram a chamar de Jeová também. Não tem nada de errado nisso, né? Eu apenas faço uso do Javé porque são 4 letras mais próximas do tetragrama hebraico. Então você não precisa mais franzir sua testa ou coçar sua cabeça quando eu falo assim, Javé. Quem é esse Javé que Deus está falando, que o pastor está falando, que não está no texto? Ele está no texto, né? A palavra Senhor que está aí é Javé. Então vamos à mensagem de hoje. Corrupção, misericórdia e juízo em Abacuque.
É uma série de mensagens baseadas no livro do profeta, e o nosso objetivo é lançar os olhos sobre este texto e as circunstâncias que o cercam, e em Cristo Jesus olharmos para os nossos dias e vermos como Deus nos aponta a direção para agir diante da corrupção. Em cada mensagem nós vamos mostrar o cenário em que os versículos estão inseridos, o clamor do profeta, a resposta de Jesus por meio dos seus ensinos e também qual é a mensagem que fica para nós. Nós iniciamos então esta série de mensagens deste mês. Nós vamos tratar do primeiro e do segundo capítulo, e o terceiro capítulo nós vamos tratar posteriormente. O texto do profeta Abacuque é dividido em 3 partes. Na primeira, nós temos o registro da queixa do profeta, referente à situação de Judá e a resposta de Deus a esta queixa. Na segunda, nós temos o registro da violência e a falta de fidelidade do povo. E na terceira, nós temos o Salmo de Abacuque. As 2 primeiras partes datam de antes da invasão dos neobabilônicos em Judá, e a última parte é posterior a esta invasão. Então acompanhe a leitura de Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo de número 17. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo como um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e incenso à sua varredora, porque por eles enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Vamos olhar versículo a versículo o nosso texto, tentar compreender o cenário que cerca este texto. Versículo 12, aqui o diálogo entre Deus e Abacuque. Abacuque retoma a sua fala. Nós dissemos na mensagem anterior que o texto do profeta Abacuque é todo composto em diálogo. O profeta fala, Deus responde. O profeta fala e Deus responde. E assim se segue a transcrição do texto. Aqui nós temos a volta da palavra ao profeta. E diante de toda a imagem narrada, dos versículos 5 ao versículo 11, para a gente poder recordar daquele exército que é um exército amargo, pavoroso, terrível, um exército tirânico, um exército cujo Deus é o seu poder, um exército que marcha pela largura da terra, diante da visão de destruição que se aproxima, a palavra de Abacuque inicia com um canto de esperança. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, não morreremos. Diante da resposta de Javé, com uma visão alarmante de destruição, agora o profeta se vê diante do juízo, e este juízo virá com força. No versículo 13, o profeta reconhece a pureza de Javé e se questiona como ele pode se calar diante da injustiça. Nós vamos nos deter um pouco mais neste versículo, mais adiante, mas talvez esteja aqui em Abacuque 1,13, uma das questões teológicas mais contundentes da história da humanidade. Por que, pois, toleras que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Em outras palavras, por que o justo perece e o injusto prospera? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis que nós, como cristãos, tenhamos que responder, e nós vamos falar um pouco dela um pouco mais adiante. No versículo 14, diante da injustiça, o profeta reconhece a incapacidade do homem de governar a si mesmo. No versículo 15, incapaz de governar a si mesmo, o profeta reconhece que somente Javé pode exercer juízo. Assim,
o inimigo vem para levantar a todos pelo anzol. Versículo 16: como o inimigo tem como seu Deus o seu próprio poder, vide o verso 11, eles oferecem sacrifícios a si mesmos. Verso 17: diante de tanta morte e destruição, fica a pergunta do profeta: acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade? Acaso a injustiça continuará? Acaso a matança continuará? E diante do cenário que o texto nos apresenta, vejamos o que nos diz a resposta do profeta a Javé. E eu quero aqui encarar dois aspectos deste texto. O primeiro, os versos 12 a 13, é onde Abacuque reconhece a soberania e pureza de Javé. E o segundo, a narrativa da pesca, como imagem do juízo do Senhor. Quando nós olhamos para os versos 12 e 13, nós contemplamos imagens de Javé que são interessantes. Nós temos o Senhor descrito como eterno, acima do tempo, santo, juiz, puro. Além disso, na expressão não morreremos, nós podemos contemplar Javé como o doador da vida. Tais imagens nos revelam o caráter de Deus e como aquele que está acima das marcas temporais, como aquele que não há maldade, sua santidade excede a nossa compreensão, como aquele cujo juízo é exercido sobre a humanidade e move para tal o que for necessário mover. No caso do profeta Abacuque, para exercer o seu juízo, Javé move uma nação impiedosa para que ele aconteça. Uma forma interessante é como Abacuque descreve a atuação do inimigo. Ele faz uso da imagem da pesca. Os homens são como os peixes do mar, e o inimigo levanta todos com um anzol e os prende em sua rede. Estas imagens eram comuns aos contemporâneos de Abacuque. A pesca era uma das atividades econômicas da época, quer no mar, quer seja no mar da Galileia, não importa, a pesca ali era uma realidade, assim como era no tempo de Jesus. E a comparação do homem como peixe aqui, às vezes a gente pensa apenas como alegoricamente ou metaforicamente, mas aqui Abacuque está dizendo o seguinte: você, ser humano, você, povo de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, você está sendo reduzido à criação comum. Porque você não vai mais ter domínio sobre a sua vida. Se em Gênesis Deus dá ao homem autoridade para que ele governe sobre os animais e os reis, e possa reger estes animais e cuidar deles, aqui em Abacuque 1, a partir do versículo 16, o profeta está dizendo: olha, você que antes tinha poder para reger a criação, agora você será regido, como se você fosse um peixe, como se você fosse um animal qualquer. Você será levado de um lado para o outro, e estando sujeitos a homens e não a Deus, eles são dominados, arrastados e consumidos para o prazer daqueles que os dominam. A imagem do sacrifício a si mesmo ecoa fortemente. O verso 16 expressa como o ser humano é capaz de idolatrar a si mesmo. O sacrifício oferecido às suas armas e o incenso ao seu método de dominação nos revelam como eles amam a guerra e as suas consequências, entre elas os despojos de suas conquistas, que os tornam mais ricos e mais poderosos. Riqueza e poder movem o coração do homem, não é de hoje. E o profeta faz uso de uma imagem comum de seu tempo, a pesca, para mostrar como o povo seria dominado e consumido, mesmo que naquele momento o povo estivesse desfrutando dos benefícios do poder e da riqueza que eles viviam. A segurança do poder e da riqueza não são nada. É isto que o profeta está dizendo ao povo. O que Jesus tem a nos dizer diante do clamor do profeta? Não há ligação direta no texto de Abacuque com os evangelhos. No entanto, a temática da dependência de Deus e da pesca como imagem da ação de Deus está presente na vida de Jesus. Vejamos um texto conhecido como a pesca maravilhosa,
se encontra em Lucas 5. Eu vou ler a partir do versículo 4, estendendo até o versículo 11. Lucas 5, a partir do versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudados. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. Lucas nos apresenta uma cena interessante. Pedro havia cedido o barco para Jesus ensinar. Ao final dos ensinos, depois de uma noite de trabalho, sem pescar nada, Pedro ali ao lado, ouvindo o mestre falar, Jesus pede que Pedro lance as redes ao mar. E ele reluta. Ele reluta porque ele é pescador. Ele reluta porque Jesus é filho de marceneiro. O marceneiro sabe pescar. Quem vai entender mais de peixe? O marceneiro ou o pescador? Quando você quer comprar um peixe que você não sabe qual, você quer pedir, você vai lá na marcenaria pedir uma opinião? A gente pede para quem sabe pescar. No entanto, mesmo relutando, ele faz, ele lança as redes, ele confia. E ao fazer, ele precisa de ajuda para levantar o peso das redes. Quando ele contempla toda aquela pesca, ele olha para Jesus, se prostra diante dele, e ali Jesus o chama para ser pescador de homens. Jesus usa a imagem da pesca para dizer o que Deus faria na vida de Pedro, ser um instrumento de Deus para a vida. E há duas lições que eu quero destacar nesse momento e que tem relação direta com o nosso texto de Abacuque. A primeira lição é a da confiança em Deus. Assim como Abacuque confia que não morrerá diante de tamanha força que vem sobre o povo, mesmo relutante, Pedro confia na palavra de Jesus e lança as redes. Pode não parecer muito lançar as redes, mas para quem é pescador e sabe o horário para a pesca é um problema. Mas é sobre a palavra de Jesus que Pedro lança. Diante do impossível, tanto para Abacuque quanto para Pedro, eles confiam. Confiam em Deus, confiam em Jesus. A segunda lição que eu quero tirar, que tem relação com Abacuque e com este texto que nós lemos, é que diante da visão de destruição, Abacuque reconhece quem é que governa sobre todas as coisas. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Diante da visão de vida e garantia de sustento e alimento, Pedro reconhece quem é que governa todas as coisas, e por isso se vê indigno diante de Jesus: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Diante do que Deus é e faz, não há outra alternativa, a não ser reconhecer quem é o Senhor de nossas vidas. Vimos o cenário, a resposta de Javé ao clamor do profeta e a resposta de Jesus a esse clamor. E agora podemos perguntar: o que fica de mensagem para nós? Fica a lição de que nós não podemos nos calar diante das redes do poder, mas sim anunciar e reconhecer a ação de Deus em nossas vidas e na história, mesmo que para isso tenhamos que responder a perguntas que são difíceis. Abacuque 1,13 apresenta um dilema teológico que persegue o profeta e se apresenta ainda a nós hoje. Como
pode um Deus santo permitir que a violência e corrupção se manifeste de maneira tão intensa? Como pode um Deus puro permitir que uma nação tão sanguinária seja instrumento de justiça? As respostas a essas questões carecem de serem respondidas. E elas não podem ficar ecoando no vazio. Nós não podemos responder com frases de efeito ou de maneira reducionista, porque tal resposta merece ser dada diante do contexto em que vivemos. Para Abacuque, o contexto nos apresenta algumas pistas do porquê que Deus levanta uma nação tão impiedosa e tão sanguinária. Vejamos algumas delas. A infidelidade do povo, a falta de uma vida centrada em Deus, uma justiça que é distorcida. Aqueles que praticam a justiça são perseguidos pelos poderes. Uma religiosidade vazia de significado e repleta de desejos pessoais. Estes são apenas algumas das pistas que nós temos no texto de Abacuque e que nos mostram que aquele povo já havia se esquecido quem era o seu Deus. Confiavam mais em si mesmo e nas alianças que fizeram do que com o próprio Deus. E nós, em nosso tempo, em nossas realidades, nós temos os nossos contextos que apontam como a violência de nossos dias são muitas vezes consequências de nossas atitudes. Abacuque 1,16, vamos ver uma dessas atitudes. Abacuque 1,16 nos apresenta a imagem do sacrifício que os inimigos fazem para si mesmos. O sacrifício era uma parte da vida religiosa que o povo praticava. E foi até nos tempos de Jesus, quando os cristãos deixaram de sacrificar. Os judeus ainda continuaram por um bom tempo. O que Abacuque está dizendo ao povo é que eles seriam consumidos como sacrifício do povo. É como se aqueles inimigos viessem após um ataque aqui ao nosso templo e fizessem um culto de louvor e adoração ao seu poder, à sua própria força. Aliás, sem ares de guerra, mas com igual força e poder, estão aí algumas megas igrejas que não nos deixam esquecer como é a guerra por poder e mais gente dentro dos seus templos. Líderes que exibem seu poderio de agregar pessoas, esbanjando dinheiro e poder nas esferas religiosas e políticas. Para quem tem acompanhado a sessão da Câmara, quem teve estômago para acompanhar parte dos discursos, conseguiu perceber a quantidade de deputados que existem lá em Brasília, que são frutos deste poder religioso. Aqueles que evocaram o nome de Deus nos seus discursos para defender seus próprios interesses e não os interesses de Deus. Mas nós não precisamos ir para as megas igrejas e nem para o Congresso para encontrar pessoas que cultuam mais as suas vontades e qualidades do que ao Deus vivo. Pessoas que se julgam essenciais para a vida da igreja e tão essenciais que elas acham que se elas deixarem de estar na igreja, a igreja vai deixar de existir. Ou aquele ministério vai deixar de existir. E diante de tais práticas, nós precisamos lembrar e evocar sempre quem é soberano em nossas vidas, a quem nós cultuamos, a quem nós servimos. Não são os poderes deste mundo. Eles não ditam o ritmo do reino de Deus. As redes do poder deste mundo querem nos arrastar, todos juntos, a uma só. No entanto, Deus nos retira desta rede e Ele nos diz: seja você pescador de homens. Retire você das redes do poder deste mundo, aqueles que estão caminhando para a morte. Concluindo, o profeta Abacuque, diante da resposta de Javé, confessa que a vida está nas mãos daquele que rege o tempo, a história e as ações. O profeta usa uma narrativa com elementos da pesca para mostrar ao povo como os neobabilônicos dominariam e sujeitariam a nação.
eles seriam castigados pelas mãos dos neobabilônicos. E Abacuque temeu por Deus usar um povo mais ímpio que Judá para castigá-lo. Mas os neobabilônicos não sabiam que seriam usados por Javé para ajudar os judeus a retornar a ele, e que o orgulho da Babilônia por suas vitórias seria a sua própria ruína. O mal é autodestrutivo e nunca está além do controle de Deus. O Senhor pode usar qualquer instrumento em comum para nos corrigir. Quando merecemos o castigo ou a correção, como podemos reclamar do tipo da vara usada por Deus? É Ele quem exerce o juízo e nos conduz em direção à sua vontade. Nós gostamos do Deus da graça, nós gostamos do Deus do amor, nós gostamos do Deus do milagre, nós gostamos do Deus de bondade, mas nós nos esquecemos que essa graça, este amor e esta bondade trazem consigo juízo. E para que sejamos aperfeiçoados, nós vamos passar por dificuldades. E nós vamos precisar ser reduzidos a pó. Nós vamos precisar que a nossa casa desmorone. Nós vamos precisar que o vaso se quebre para que uma nova vida surja, de acordo com a vontade do nosso Deus. Jesus, ao chamar Pedro, nos mostra como a obediência e o reconhecimento de nossa condição de pecadores são essenciais para a nossa relação com Jesus. Não somos chamados por Cristo a lançar as redes do poder que levam à destruição e à morte, mas sim a lançar as redes de graça, da graça de Deus, que nos torna pescadores de homens. Diante das redes do poder que dominam, prendem e matam, nós devemos clamar pela misericórdia de Deus, reconhecendo que o seu juízo recairá sobre todos os que praticam a injustiça. Jesus nos convoca para a vida. Pecadores que somos, reconheçamos a nossa condição e nos coloquemos diante da justiça para sermos aqueles que irão anunciar a vida que só Cristo pode nos dar. Hoje, nós somos convidados a anunciar que as redes do poder não são capazes de deter a mão de Deus. Também somos chamados a reconhecer que Deus exerce a sua justiça usando quem e o que Ele bem entender, diante dos poderes e suas ações que dominam, prendem e matam. Vamos erguer as nossas vozes e proclamar que Deus é quem rege tudo e que Ele nos quer ao seu lado, vivendo sob a sua vontade. Obediência é deixar de lado as nossas vontades, as nossas riquezas e os nossos poderes e passarmos a viver a vontade de Deus. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer que nada podemos fazer diante da grande e maravilhosa graça de Deus. Povo de Deus, é tempo de se levantar e reconhecer que por mais que os poderes deste mundo tentem nos prender em suas redes, nós pertencemos àquele que rege tudo, absolutamente tudo, do mínimo detalhe ao detalhe maior. Rege inclusive a nossa nação, rege inclusive os destinos do nosso país. No momento em que o Congresso Brasileiro se encontra reunido, numa situação tão tensa para a nossa nação, uma situação que já se arrasta e não é de hoje, no momento em que a nação é dividida, em que os poderes desta nação tentam dividir, nós somos conclamados a não erguer bandeiras político-partidárias, nós somos conclamados não a defender este ou aquele ponto de vista. Eu tenho as minhas opiniões políticas, eu as guardo para mim, muito obrigado, porque diante do reino de Deus, o que importa é o reino de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos começar a fazer a diferença, porque se passaram 24 anos do último impeachment desta nação, e aquilo que levou ao impeachment naquela ocasião está levando ao processo nesta ocasião.
A falta de compromisso, a falta de uma educação moral, a falta de princípios para reger a sociedade. De 1992 a 2016, nós passamos de míseros 10% da população para 1/3 da população do Brasil como evangélicos. E nós não fomos capazes de promover uma transformação ética e moral nos poderes dessa nação. Está na hora de nós começarmos a dobrar os nossos joelhos e a orar e a clamar por misericórdia, para que o juízo de Deus venha e para que nós sejamos instrumentos a anunciar que é possível sim se viver sem corrupção, é possível sim se viver sem maracutaias, sem negociatas, é possível sim ser povo de Deus, sem precisar sair ganhando, sem precisar sair barganhando. É possível sim expressar o amor e a graça de Deus de maneira justa e de maneira honesta. Está na hora do povo de Deus ser povo de Deus. É isso que nós precisamos. É para isso que Deus nos chama. É para isso que Ele nos tirou das redes do poder deste mundo e nos chamou a ser pescadores de homens. Pessoas que levam pessoas a Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, dos nossos governantes e da nossa nação. Que Deus nos abençoe.